Amém? Então, a gente fala muito a palavra de Deus. A gente fala muito a palavra de Deus porque Deus manda nós falarmos. Deus manda nós testemunharmos, pregarmos, anunciarmos. Porque Ele vai cobrar de nós. Ele vai cobrar. Nós vamos prestar conta diante de Deus se nós não termos falado a palavra de Deus. Amém? Então é uma coisa muito séria a palavra de Deus. Não é brincadeira. Não é brincadeira a palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Já aconteceu, vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Então a gente fala muito para as pessoas, olha, Jesus está voltando, não vai ser fácil a pessoa alcançar a salvação, não é fácil alcançar, não é fácil estar lá no céu, não é fácil a gente passar a eternidade, a gente tem que crer em Jesus e à medida que nós crermos em Jesus, nós temos que perseverarmos naquilo que a gente crê, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas lutar pelas nossas convicções, né? Lutar pela Bíblia Sagrada, lutar agora pela Palavra de Deus, para que as pessoas creiam naquilo que está escrito, amém? Então o apóstolo diz que o anticristo, ele vai se ser revelado, ele é um homem do pecado, ele é um homem do pecado. A apostasia, Jesus Cristo, quando ceou com seus apóstolos, ali na última ceia dele, ele escolheu Judas. Nós sabemos que Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos. Para quê? Para ajudar ele na sua grande missão na terra. Para quê? Para pregar o evangelho, expulsar os demônios, enfim, para ajudá-lo, auxiliá-lo na sua obra redentora aqui na terra. Jesus escolheu esses 12 apóstolos, amém, para reinar com ele, para, enfim. E Judas foi escolhido por Deus, por Jesus, mas ele apostatou, a Bíblia diz que ele apostatou, ele se desviou de Deus, ele se desviou na sua caminhada com Jesus Cristo, o diabo encontrou uma brecha ali e ele se desviou da palavra. O que aconteceu com Judas pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós, na nossa caminhada com Deus, na nossa trajetória com Deus, amém? Deus nos escolheu, Deus nos nomeou, Deus nos elegeu, mas nós devemos temer a Deus e sempre pedir misericórdia de Deus, não amar o dinheiro mais do que a palavra de Deus. O que aconteceu com Judas é que ele amava mais o dinheiro. Nós não devemos amar o dinheiro mais do que a Deus. Nós não devemos amar mais as coisas materiais do que a Deus, não. Devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. O primeiro mandamento da lei de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o que tu entende, de tudo, amarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele que fez o céu, Ele que fez a terra, Ele que nos deu a origem, Ele nos formou do pó, Ele soprou em nós o seu fôlego, é através dele que nós andamos, é através dele que respiramos, é através dele que nós existimos. Quando isso não ocorre, a gente peca, a gente comete perversão, pecado, maldade. Por quê? Porque não ama a Deus, o autor da vida, o autor de tudo isso aqui, o autor de o céu está feito, o autor de ter luz, o autor de ter treva, o autor de ter lua, de ter estrelas, de ter homens e mulheres, crianças, enfim, de ter vida, de ter água, de ter a chuva, de ter o sol, os animais. Ele é o autor da vida, ele é o que nos sustenta.
todo dia, toda hora, Ele que nos ajuda, é Ele que, enfim, Ele que faz tudo. Então nós devemos amá-lo, 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 amá-lo em primeiro lugar. Não amar as pessoas. Depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois amarás o teu próximo e até os teus inimigos. Vai além. Amarás os teus inimigos, aqueles que te aborrecem. Deus manda nós amarmos, perdoarmos. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é amoroso só para com seus filhos? Não. Deus não é amoroso só para aqueles que o adoram, que são seus amigos, não, Deus é bom até para aqueles que não lhe amam. Os seus inimigos, Deus é bom. Faz com que eles morem na terra, eles desfrutem das coisas de Deus. Deus faz chover sobre bons e maus. Deus faz resplandecer o seu sol sobre bons e maus. Então, a este Deus, Ele merece todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa glória. Amém? Então, o apóstolo diz que esse homem do pecado, filho da perdição, sabemos que Judas é um exemplo do filho da perdição. Quando Jesus fez aquela oração lá no livro de João, Jesus orou e disse, exceto eu lhe deis a vida eterna eu lhe dou. Eu não oro só por esses que estão aqui, mas eu oro, Pai, por aqueles que vão ouvir a tua palavra e vão crer em mim. Aí Jesus menciona o filho da perdição, que é o Judas Iscariote. Judas foi manifestado aonde? Judas estava aonde? No meio dos apóstolos. E o demônio estava dentro dele. O demônio. Então, Judas foi Jesus, o Espírito Santo, Jesus revelou quem era não revelou assim para o mundo, porque os apóstolos ficaram ali, meu Deus, quem será? Quem que vai trair Jesus? Quem que vai trair? Ninguém sabia. Mas foi Judas. E a Bíblia fala dos traidores. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. É muito difícil nós, só através do amor a Deus é que a gente vai conseguir vencer. Só através do verdadeiro amor a Deus é que a gente vai conseguir vencer este mundo, vencer as coisas que este mundo oferece. Amém? Vencer esse homem do pecado, esse filho da perdição, o qual ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele vai se assentar, diz a Bíblia, não é eu. Ele vai se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja, esse homem é que se cumpriu lá na tentação da Eva. Quando o diabo tentou a Eva, e o diabo falou para Eva assim, olha, se tu comeres aquela fruta ali, Eva, tu vai ser igual a Deus, vai abrir teus olhos, tu vai conhecer o bem e o mal, e tu vai ser igual a Deus, conhecedor do bem. O diabo falou entre verdade e mentira. Ele falou para Eva. Deus sabe, Eva, que quando tu comeres aquela fruta ali, tu vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, esse homem aqui, ele vai querer ser Deus. Por isso que ele vai perseguir a doutrina de Cristo, porque Cristo fala que ele é Deus, que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. Cristo fala que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Então, veja, vai ser duas doutrinas. Ele vai perseguir a doutrina de Cristo, porque ele vai ser... Não, que história é essa? Eu sou Deus aqui. Eu sou Deus, eu vou me assentar como Deus, eu quero adoração, etc, 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 etc. E aí, não vai dar outra. Vai ser a separação aqui entre os verdadeiros adoradores de Deus, de Cristo, e os que vão adorar essa besta, esse homem do pecado aqui. Por quê? Porque ele vai perseguir muito mesmo, com a morte. Então o apóstolo diz, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então esse homem do pecado, esse filho da perdição, ele ainda não foi manifestado, mas ele vai ser manifestado. A Bíblia diz
que ele vai ser manifestado, e quando ele se manifestar, ele vai se opor, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará, diz a Bíblia, não eu, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aonde é o templo de Deus? Aonde é o templo de Deus? Não vos lembrais dessas coisas, porque dizia, quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da justiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então diz o apóstolo, então será revelado o iníquo. Ele vai ser revelado. Ele ainda não foi revelado. A quem o Senhor Jesus vai desfazer pelo sopro da sua boca, e o Senhor Jesus Cristo vai aniquilar pelo esplendor da sua vinda. Diz aqui o apóstolo que esse homem do pecado, esse homem da perdição, a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que seja julgado todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja, prazer na iniquidade. Prazer na mentira. Né? Então, é terrível, terrível. Mas o apóstolo diz que nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio da salvação, em santidade do Espírito e da fé e da verdade, para o que pelo vosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala que nós devemos, irmão, estar firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E diz a Bíblia, não é eu, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Amém? Então, só a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que existe o filho da perdição. A Bíblia fala que nós sabemos aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que existe o filho da perdição, existe o filho do pecado, existe os que têm prazer na iniquidade, existe esse povo, e que vão ser manifestados. Antes da vinda de Deus. E eles só vão ser aí banidos pela vinda, e eles têm todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, o próprio Deus lhe enviará o quê? A operação do erro. Isso aqui é a operação do erro. É a operação do erro para que creais a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Amém. E o próprio apóstolo diz que esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. É o próprio diabo que enviará esse homem aí. O diabo enviará esse homem aí. É o próprio Satanás que vai enviar o filho dele. Esse rei aí. Então, só Deus para ter misericórdia de nós, ter piedade de nós, ter compaixão de nós. Pelo sangue de Jesus nós vencermos a apostasia, vencermos a besta, o falso Cristo, o falso profeta, enfim, vencermos essa operação do erro, amém? Porque nós queremos o quê? Queremos ser salvos. Queremos o quê? Morar com Deus.
morar com Jesus. Amém. Esse é o desejo maior do nosso coração. Amém.